Olá, alunos e alunas do sétimo ano A e do sétimo ano B. Nossa aula de hoje é sobre pronome. Dividiremos nosso estudo em dois momentos para seguirmos o nosso livro didático. Neste primeiro momento, falaremos sobre pronome 1 e na próxima aula veremos o estudo do pronome 2. Aqui nesta imagem, vemos muitas palavrinhas soltas, porém, todas elas fazem parte do estudo do pronome. Temos palavrinhas que fazem referência à classificação dos pronomes, como é o caso do pronome indefinido, caso reto, caso oblíquo, mesmo sabendo que, além deles, temos outros tipos de pronomes. Temos também palavras que fazem referência a exemplos de pronomes: tu, eu, nós, eles, lhe, alguma, ninguém. Enfim, todas essas palavrinhas estão ligadas ao campo do nosso estudo. Quando você lê um texto, você percebe que há nele palavras que têm a função de interligar as ideias, isto é, estabelecem uma relação de sentido entre o que foi dito e o que ainda será dito? Pois bem, muitas dessas palavras são os pronomes, que serão usados principalmente com o objetivo de evitar a repetição de palavras. Veja o exemplo em um trecho de música. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. A expressão os meus pés, ela foi substituída lá no segundo momento pelo pronome oblíquo os. Do contrário, nós teríamos o seguinte trecho: eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca tirei os meus pés. Observaram como o pronome ajuda a evitar a repetição? Podemos definir pronome como a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, ou seja, um nome, definindo-lhe os limites de significação. Os pronomes classificam-se em pronomes substantivos, pronomes adjetivos. Os pronomes substantivos são todos aqueles que têm a função de substituir um nome, ou seja, substituir substantivos. Exemplo: Marcele disse que estaria na reunião, mas não a vimos por lá. O pronome oblíquo a está substituindo o substantivo próprio Marcele para evitar a repetição. Do contrário, a frase ficaria: Marcele disse que estaria na reunião, mas não vimos Marcele por lá. Como pronomes adjetivos, nós vamos entender que são todos aqueles que não substituem, mas apenas acompanham um substantivo. Na frase, nossa cidade encontra-se em alerta, nossa é o pronome possessivo, que está acompanhando cidade, que é um substantivo. Logo, a função do pronome adjetivo é apenas a de acompanhar um substantivo. Em língua portuguesa, há 8 tipos de pronomes: pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, pronomes pessoais de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e pronomes relativos. A partir deste momento, nossa aula terá como foco apenas o estudo dos pronomes pessoais do caso reto, pessoais do caso oblíquo e pronomes indefinidos. Sobre os pronomes pessoais do caso reto, é importante que você entenda que são aqueles que ocupam a posição de sujeito das orações, ou seja, exerce a função sintática de sujeito. Vejamos o exemplo. Eu doei livros para a escola e ela doou para a biblioteca. Essa primeira frase aí, ela é composta por 2 orações. Eu doei livros para a escola é a primeira. Ela doou para a biblioteca é a segunda. O sujeito da primeira oração e o sujeito da segunda oração são formados por pronomes pessoais do caso reto.
Portanto, eles assumem a posição de sujeito dessas orações. O mesmo acontece com a frase: eles doaram livros para a escola, cujo sujeito dessa oração é o pronome pessoal eles. Ao lado, nós temos uma tabela dos pronomes pessoais do caso reto e as suas variações de pessoa e número. Aqui você deve entender quando um pronome pessoal do caso reto é de primeira, de segunda ou de terceira pessoa e se esse pronome está no singular ou no plural. Por exemplo, eu, pronome pessoal do caso reto, de primeira pessoa do singular. Nós, pronome pessoal do caso reto, de primeira pessoa do plural. Ainda falando sobre pronomes pessoais do caso reto, é importante ressaltar que eles são assim chamados porque fazem referência às três pessoas do discurso. Que pessoas são essas? Primeira pessoa, que é quem fala, a segunda pessoa, com quem se fala, e a terceira pessoa, de quem se fala. Ao observarmos a imagem ao lado, nós vamos entender o seguinte: o menino lê para a menina. Observe, então, que nessa situação de comunicação, a primeira pessoa, que é quem fala, é o menino. A segunda pessoa, que é com quem se fala, é a menina. E a terceira pessoa, que é de quem se fala, é o príncipe. Vamos entender, portanto, que primeira pessoa, quem fala, eu. Segunda pessoa, com quem se fala, tu. Terceira pessoa, de quem se fala, ele. Para entendermos melhor, vamos reforçar a variação de pessoa que nós vimos anteriormente. Primeira pessoa, se for do singular, eu, se for do plural, nós. Segunda pessoa, se for singular, tu, se for plural, vós. E a terceira pessoa, se for singular, ele ou ela, e se for plural, eles ou elas. Então, queridos, tudo bem até aqui? Estão entendendo? Então, vamos reforçar nosso estudo aprendendo qual é a importância dos pronomes no texto. Os pronomes são responsáveis pela coesão do texto. São eles que possibilitam a retomada de palavras, de expressões, de ideias, de informações, dando continuidade ao texto sem que haja repetição de palavras. Dessa forma, as ideias não ficarão soltas dentro do texto. Leia comigo o texto ao lado e observemos com atenção as palavras em destaque. Eu estava indo comprar coisas no mercado ontem à tarde e vi a Sônia saindo da casa do Arthur. Estranhei que ela o estivesse visitando naquele horário, porque os dois trabalham justamente nesse turno. Gostaria de saber o que aqueles dois estão planejando. Tenho notado que eles andam muito estranho ultimamente. Você observou que as palavras em negrito foram substituídas ao longo do texto pelas destacadas em vermelho? Isso ocorre justamente para evitar o excesso de repetição. E os pronomes estão aí justamente para deixar o texto com uma leitura mais agradável e um sentido mais expressivo. É muito importante que você compreenda a grande importância dos pronomes oblíquos na construção do texto. São eles que ocupam a posição de complemento do verbo, ou seja, exercem a função de complemento verbal, podendo ser objeto direto ou objeto indireto. Enquanto os pronomes do caso reto exercem a função de sujeito da oração, os pronomes oblíquos exercem a função de complemento verbal. No exemplo abaixo, você pode confirmar esse uso e essa função dos pronomes do caso oblíquo.
Ao lado, na tabela, nós temos aí para vocês memorizarem, para vocês relembrarem os pronomes pessoais do caso oblíquo, a variação em pessoa e a variação em número. Outros pronomes que exigem a sua atenção são os pronomes indefinidos, pois referem-se aos substantivos de modo vago ou de modo impreciso. Eles podem ser variáveis ou invariáveis. Variáveis porque sofrem mudanças de masculino para o feminino e de singular para o plural. Invariáveis porque não sofrem essas mudanças. Observem aí alguns exemplos. Alguém está pedindo socorro. Ninguém entende o que digo, nada neste mundo pode me abalar. As palavrinhas destacadas aí são exemplos de pronomes indefinidos. Querido aluno e querida aluna, essa aula foi preparada com muito carinho e conforme o conteúdo que consta no seu livro didático. Espero que tenha colaborado com a sua aprendizagem. Agora é com você. Leia com muita atenção todas as informações e realize as atividades do livro didático das páginas 12 até a página 17. Um grande beijo e até a próxima aula. Com carinho, Tia Geraldina.